Olá, sou Luiz Gustavo. Eu vou falar sobre o romantismo na Europa, a primeira geração do romantismo na Europa. O romantismo na Europa, ele nasceu na Alemanha e ganhou uma grande força quando ele foi para a França e para a Inglaterra. Formalmente, um movimento literário ganhou contorno na última década do século XVIII, porém suas características já foram delineadas desde 1760, durante o Iluminismo, e permaneceu até a segunda metade do século XIX. Entre os principais elementos históricos que influenciaram o romantismo, a ascensão da classe burguesa na Europa foi a mais proeminente, juntamente com a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Os valores burgueses moldaram uma nova forma de ver o mundo, com a classe tornando-se um amplo público leitor. Por isso, pode-se afirmar que o romance romântico consiste em um gênero burguês. O declínio do absolutismo é a sua substituição pelo liberalismo econômico. Também foi um ponto importante desse período. Além disso, a Europa vivia uma era chamada Era Napoleônica, a qual acarretou mudanças no centro do poder econômico do continente. Em nível mundial, algumas colônias europeias na América já conquistavam sua independência, marcando o início do declínio do colonialismo europeu. Eu vou falar algumas características do romantismo, sobre o subjetivo e o egocentrismo. Os escritores românticos e suas obras recaíam a valorização do interior do indivíduo. Portanto, havia um culto ao ego e à subjetividade do ser. Assim, para os românticos, a expressão da alma e a expressão do eu. Há um exagero no retrato do amor, das emoções e das intuições, mesmo que haja o distanciamento das convenções sociais. Como isso, a figura feminina é retirada de seu cotidiano, de sua humanidade comum e alçada às alturas de uma pureza. A divinização da mulher. A mulher é vista como uma semideusa, isto é, possui diversas virtudes e a mais próxima perfeição absoluta na realidade terrena. Bom dia, meu nome é Pedro. Eu vou falar sobre alguns dos principais representantes do romantismo europeu. O primeiro que eu vou falar é mais conhecido como Lord Byron, mas seu nome é George Gordon Byron, nascido em Londres, na Inglaterra, em 1788. Teve uma vida pessoal problemática com diversas trajetórias e relacionamentos. Ele foi o expoente do romantismo ultrarromântico inglês. Suas principais obras foi Dom Juan, em 1819, e A Peregrinação de Childe Harold, em 1811. O segundo que eu vou falar é sobre Van Gogh, nascido na cidade de Frankfurt, Alemanha, em 1749. Aos 25 anos, ele publicou um livro chamado O Sofrimento do Jovem Werther, tendo um marco inicial no romantismo. E com esse marco inicial no romantismo, ele conseguiu alcançar o seu nome internacionalmente. Van Gogh foi uma figura muito importante para o romantismo alemão. Suas principais obras foram Fausto, em 1808, e O Sofrimento do Jovem Werther, em 1774. O terceiro que eu vou falar é Victor Marie Hugo, nascido na França, com um engajamento político muito bom de sua vida pessoal. Ele escreveu também vários romances, várias peças teatrais e teve uma ampla produção poética. Um grande marco na sua vida foi o Wesley, por ele ser um grande expositor de Napoleão III.
Uma de suas principais obras foi Notre-Dame de Paris, em 1831, e Os Miseráveis, em 1862. O quarto que eu vou falar é sobre Almeida Garrett, ex-cronista do reino, nascido em 4 de fevereiro de 1799, em Porto, Portugal, e teve o falecimento em 9 de dezembro de 1854. Seu nome completo é João Baptista da Silva Leitão Almeida Garrett. O quarto que eu vou falar é Almeida Garrett, mais conhecido como João Baptista de... O quarto que eu vou falar é João Baptista da Silva Leitão de Almeida Garrett, mais conhecido como Almeida Garrett. Ele foi ex-cronista do reino, ministro e secretário do Estado, honorário português. Ele foi orador e par do reino. Ele também foi escritor e dramaturgo romântico, nascido em 4 de fevereiro de 1779 em Porto, Portugal, e seu falecimento foi em 9 de dezembro de 1854. Um de seus principais filmes foi Frei Luís de Souza e Lisboa Cultural. E quinto e último, eu vou falar sobre Henry. Ele foi um romantista inglês conhecido pelo seu humor vulgar. Ele nasceu em 22 de abril de 1707 em Chatham, Reino Unido, e faleceu em 8 de outubro de 1754 também. Uma de suas obras foi o romance que ele criou chamado Tom Jones. Boa tarde ou boa noite. Hoje eu vim falar duas principais obras da primeira geração romântica. A primeira foi escrita por um alemão chamado Johann Wolfgang Goethe. O nome da sua obra se chama Os Sofrimentos do Jovem Werther. Essa obra se trata de um romance desenvolvido em epístolas, cartas. E nesse romance temos o jovem Werther, onde ele tem um melhor amigo, e ele conta ao seu melhor amigo o amor que ele sente por uma bela mulher chamada Charlotte. Só que esse amor é impossível de acontecer, pois Charlotte já era uma mulher comprometida em casamento a outro homem. E pelo fato dele não ter conseguido o amor de sua vida, ele acaba pegando uma pistola e atirando contra sua própria cabeça, cometendo seu próprio suicídio. Quando o livro foi lançado na Europa, o livro inspirou outros jovens. O público leitor dessa obra foi principalmente os jovens, e inspirou os jovens a se vestirem, a serem que nem o protagonista da obra. E isso atribuiu naquela época uma grande onda de suicídio. Agora eu vou falar um pouco sobre as características da obra. Goethe, o autor do livro, inaugurou com sua obra o romantismo. Foi como se a sua obra fosse a chave e existisse uma porta, e atrás da porta o romantismo. E com a sua obra, a porta foi aberta e o romantismo entrou para aquela época. Além do seu final trágico e impactante, também temos uma característica que foi o impossível retratado na obra. Também temos outra característica, que é a presença do cenário bucólico, que o cenário se passa no campo, e a inspiração do autor na natureza mesmo. E outra característica foi a idealização da figura feminina. Como a mulher era vista naquela época. Uma mulher era vista com pureza e como se fosse a perfeição física, humana, presente aqui na Terra. Além também de o exagero e a drama, retratados em vários momentos da narrativa. Para a segunda obra. A segunda obra foi escrita por um francês chamado Victor Hugo. O nome da sua obra se chama Os Miseráveis. Nos Miseráveis conta a história de um homem que sofre com um erro cometido na sua juventude. O nome desse homem se chama Jean Valjean. Jean perdeu os pais ainda quando era criança e foi criado pela sua irmã, que tinha 7 filhos. Com a morte do seu marido, o marido de sua irmã, Jean e sua irmã começaram a passar por dificuldades em suas vidas. E principalmente Jean, por causa que ele perdeu seu primeiro emprego e começou a passar necessidades como a fome. E por causa disso, ele cometeu um erro em sua vida. E esse erro foi roubar simplesmente um pedaço de pão. Quando ele faz esse roubo,
ele é condenado a 19 anos de trabalhos forçados. Jean, naquela época, era um homem bem crítico, e para ele, a sua ação não era para ser considerada como um crime, pois o prejuízo que ele cometeu foi muito baixo comparado ao que ele sofreu. Vamos para as características da obra. Bom, Os Miseráveis retrata com muita emoção a desigualdade e injustiça daquela época, que o autor quis colocar dentro da narrativa. A obra é bastante popular, além de não ser muito aceita em alguns países por causa de sua crítica contra o governo. Mas temos características boas, como o exagero sentimental, como o amor e a busca da liberdade. Também temos o conflito do autor contra o Estado, por causa da obsessão do Estado com a justiça, por causa da sua ação, porque o que ele fez foi um prejuízo muito baixo, comparado ao que ele sofreu. 19 anos de trabalhos forçados. Não é para ninguém, né, sofrer isso. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel e estou aqui para falar sobre vou analisar uma obra do romantismo, da primeira geração. A obra se chama Fausto. E ela é considerada uma das maiores obras da literatura alemã. Fausto se tornou uma referência que simboliza o dilema do homem na modernidade. Desde o começo, aquilo que motiva Fausto é a busca intensamente do conhecimento, procurando compreender totalmente o mundo no qual se encontra. Agora, isso que ele está querendo fazer é encontrar coisas que ele não sabe, descobrir coisas que ele ainda quer saber, coisas que nenhum humano descobriu. Tipo, o Fausto ele até se encontrou com um demônio para fazer pacto com ele para descobrir coisas dos humanos, né? O nome do demônio é Mefistófeles. E Fausto encontrou uma forma de superar as limitações da sua humanidade e ter acesso a saberes e experiências que jamais iria obter de outro modo. E ele teve que fazer uma escolha que era vender a alma dele para conhecimento, para receber conhecimento. E o pacto só vai acabar quando o Fausto, satisfeito do que ele fez, né, do pensamento, né, e na tentativa de entender a existência e os mistérios do universo. Fausto, que é o nosso protagonista, acaba desafiando as leis divinas, ainda que Deus ainda tinha apostado que ele não ia vender a alma. E Fausto acabou sendo corrompido pelo seu próprio espírito. Mesmo assim, ele foi e vendeu a alma. Mas depois de todas as coisas que ele fez, os feitos que ele fez com o demônio, Mefistófeles, ele foi e se arrependeu. Se arrependeu e, tipo, tem as pessoas que queriam se arrepender mesmo, eles iam receber a salvação que eles queriam tanto que eles queriam. Então ele foi e o perdão divino é possível para aqueles que totalmente estão procurando. Então ele fez esse negócio todinho para saber os conhecimentos, e no final de tudo isso ele foi e se arrependeu de tudo que ele fez. Então, galera, isso aqui foi a análise que eu fiz de Fausto. É um livro bem interessante, é bem legal até de ler. Eu vou até atrás de ler. Então, vejam esse livro, estudem, que é interessante. Então é isso, galera. Valeu e fui.